Boa tarde, meus alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as atividades que estão na página 6 e 7 do livro didático de vocês, volume 2. No vídeo anterior que eu passei para vocês, ele tinha o título de Navegar é Preciso. E nele a gente viu que os europeus, eles não conheciam muito bem como era a estrutura do mundo naquela época. Tanto é que a gente viu um mapa mundi da época desenhado em que o mundo era dividido praticamente em três partes, três pedaços. Europa, África e Ásia, dividido pelo mar Mediterrâneo. Só que quando eles começaram, as grandes navegações começaram, eles descobriram que existia a América e que existiam outros territórios também, né? No texto de hoje, o título do texto de hoje é uma continuação é uma frase que continua a frase iniciada no título anterior. O título anterior era Navegar é preciso. E aqui, continuando essa frase, viver não é preciso. Então, navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase, na verdade, ela era de um general romano chamado Pompeu. Ele, para incentivar os seus navegantes, seus marinheiros a viajar com ele, né, sair nas viagens de marinhas, porque as pessoas estavam viajando para o desconhecido, ele cunhou essa frase, diz a história, para tentar incentivar essas pessoas, colocar coragem nessas pessoas para que elas fossem com ele para essas viagens, né? Essa frase, ela serve também para ser usada nas grandes navegações do século XV e do século XVI, porque assim como na época de Pompeu, os grandes navegantes do século XV e do século XVI também eles saíram para navegar rumo ao desconhecido. Eles não conheciam os territórios, eles até acreditavam, provavelmente existiam outros territórios, mas eles não conheciam esses territórios. Agregado a isso, alguns cartógrafos da época criaram obras em que, além das divisões dos territórios, do jeito que eles achavam que esses territórios eram divididos, eles desenhavam seres fantásticos, monstros, que habitavam os mares, que habitavam os territórios que iam ser encontrados pelo caminho. Então, esses marinheiros, eles tinham muito medo de sair para essas viagens, e os europeus em geral, porque eles temiam o que poderiam encontrar pela frente, o que estaria à frente das viagens que eles fossem fazer. Se eles não sabiam se provavelmente eles iam sair para a viagem e um monstro ou algum ser fantástico ia acabar com a embarcação, né? Ou até hoje, em alguns filmes que a gente assiste, a nossa mente cria vários desses seres fantásticos, desses monstros, né? Os crackers, né? Quem já assistiu Pirata no Caribe, ou quem já assistiu, por exemplo, esses filmes de navegação onde tem Percy Jackson, Mar de Monstros. Lá tem monstros também criados, monstros mitológicos que foram criados e colocados em filmes que a gente assiste hoje. Então a nossa imaginação ela ainda continua criando, mesmo porque a gente não tem conhecimento de tudo que existe no fundo dos oceanos. A gente sabe que existem seres enormes, gigantescos, tipo, por exemplo, uma baleia jubarte ou uma lula gigante. Não sabe se tem algum desses outros monstros, né? A gente pode até duvidar, e a gente deve duvidar mesmo, porque não tem nenhuma prova que exista alguns desses monstros que eram citados na Idade Média. Porém, uma coisa que a gente não pode deixar de dar crédito para o medo dos navegantes europeus era a questão do desconhecido. Era a questão da viagem para um local onde eles não sabiam que eles iriam encontrar. Dentro disso, tem algumas perguntas que a gente pode parar para pensar sobre elas aqui no texto de vocês, na página 6. Presta atenção nelas. Afinal, o que pode ser mais amedrontador do que o desconhecido, né? O que pode haver além daquilo que conhecemos? A gente não sabe. O velho em novas roupagens, ou seja, a coisa que a gente já conhece modificado, que a gente vai encontrar pela frente, algo absolutamente novo, a gente não sabe o que tem, né? Ou algo que jamais poderíamos sequer imaginar. Então eles tinham essas dúvidas na cabeça deles e por isso era muito difícil sair para a viagem. Por outro lado, essa questão do desconhecido a gente pode trazer também, e das navegações, a gente pode trazer para a nossa própria vida. Por quê?
Da mesma forma que eles saíam para as viagens, eles sabiam que eles sairiam, mas eles não sabiam onde eles chegariam, como eles chegariam e se chegariam. Nossa, a gente pode trazer isso para a nossa vida também. Por que, professor, a gente pode trazer para a nossa vida? Porque a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe do nosso início, mas ninguém tem certeza do seu final. Ninguém tem certeza daqui para frente quais tipos de aventura a gente vai ter que enfrentar no decorrer da nossa vida. O que é que a gente vai encontrar? Que tipos de monstros ou que tipo de seres a gente vai encontrar? E quando eu falo que tipos de monstros, não necessariamente eu estou falando de seres fantásticos, estou falando do cotidiano, do dia a dia. O que é que nos amedronta para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Vamos pensar um pouco sobre isso, sobre essa questão dessa caminhada, do que nos espera daqui para frente, lendo um poema do Fernando Pessoa, está aqui logo na página 7 do livro de vocês, que faz parte da atividade. Fernando Pessoa, ele é um poeta português que viveu no século XIX, final do século XIX, início do século XX. E ele pegou essa frase que eu falei para vocês aqui, navegar é preciso, viver não é preciso, e colocou num poema. O título do poema, inclusive, é Navegar é Preciso. Aqui tem um trechinho do poema para vocês lerem e fazer atividade. Vamos lá, ler o poema? Navegar é Preciso, de Fernando Pessoa. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Quero para mim, o espírito dessa frase, transformada a forma para acasar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande. Só quero torná-la de toda humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Fernando Pessoa. Então ele escreve esse poema e segundo ele quer pegar essa frase, navegar é preciso, viver não, e trazer para a própria vida dele, para aquilo que ele vive. No caso, ele é um poeta, ele cria poesias. E ele acha que ele pode trazer essa frase para a vida dele, para dentro da arte. Para ele, o que é viver para ele, o que é criar para ele. Na atividade aqui, número 1, 2, 3, ela vai falar um pouco sobre, tentar explicar um pouco esse poema. Vamos pensar um pouco sobre ela aí para a gente entender essa questão do poema e a questão dessa navegação dentro da nossa vida, dentro da nossa caminhada. Número 1 aqui. Registre um sinônimo que você utilizaria para substituir o termo em destaque nessa frase que é citada no poema. Navegar é preciso, viver não é preciso. A palavra que está em destaque é a palavra preciso. Então você precisaria ir no dicionário e procurar um sinônimo para essa palavra. Já adianto para vocês que são vários sinônimos. E sinônimos que vão dar sentidos diferentes para essa palavra. Ou seja, aqui no poema, o Fernando Pessoa ele fez isso. Ele pegou um sinônimo dessa palavra e utilizou. Quando a gente presta atenção no sinônimo que ele utilizou, ó, a frase é: navegar é preciso, está na segunda linha, viver não é preciso. Aí ele falou que queria transformar para a vida dele, para casar com a vida dele, essa frase. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então ele colocou logo abaixo, tá na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta linha. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Então qual o sinônimo que ele usou para preciso aí? A frase é: navegar é preciso, viver não é preciso. Ele escreve: viver não é necessário, necessário é criar. Então ele utilizou o sinônimo necessário, né? Agora, tem outros sinônimos que a gente pode utilizar, não necessariamente só o sinônimo necessário. Você poderia colocar aí, se quisesse, a palavra urgente, ela tem a ver com preciso, ou a palavra exato, a palavra certo, a palavra claro. Todas essas palavras são sinônimos dessa palavra preciso. Mas uma palavra que eu queria chamar a atenção para vocês que modifica um pouco o sentido é a palavra exato. Se eu colocar aqui, navegar é exato, viver não é exato, muda um pouquinho. Porque quando a gente usa a frase aqui, navegar é preciso, dá a entender que o preciso aqui é o preciso de necessidade.
assim como Fernando Pessoa achou. Mas e se eu colocasse a palavra exato? Então, aqui o navegar, ele, na verdade, o autor poderia estar falando que o navegar seria uma ciência exata. Teria que ter um conhecimento exato para conseguir navegar. E o viver não é tão exato assim, já que, a partir daqui para frente, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, note que modificou um pouco o sentido da frase. Se a gente coloca o exemplo, o sinônimo exato no lugar. Então, pense um pouquinho sobre isso que a gente conversou e vamos fazer a número 2. Apresente seu registro para a turma, não tem como, você vai apresentar o seu registro aí na sua casa. Ouça os colegas responderem a explicação, né? Depois dessa troca de ideias, escreva sua interpretação pessoal a respeito do sentido da frase dos navegadores antigos. Então, de acordo com isso que eu discuti aqui com vocês e com o que você colocou aí, escreve aí o que você entendeu sobre essa frase dos antigos navegadores. Agora, já trazendo para a frase do Fernando Pessoa, na número 3, vamos tentar explicar ela também? Explica o sentido da frase de Fernando Pessoa. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Ele modificou um pouco a frase dos navegadores para a realidade dele, que era da arte. E o que isso tem? E como que a gente pode explicar essa frase, professor? Complicado ela. Para explicar ela, a gente tem que entender melhor as outras frases que estão logo abaixo. Olha o que ele coloca. Ó. Viver na terceira estrofe é: viver não é necessário, o que é necessário é criar. Logo abaixo ele coloca: não conto gozar minha vida. Então aqui, o gozar minha vida seria o viver. Ele está dizendo que, na verdade, a questão aqui é ele teria a vida, mas ele não queria desfrutar da vida com prazeres frugais, assim, coisas tipo ir para o shopping, ir para o cinema, ir para uma festa, trazendo para os dias de hoje. Isso para ele não era necessário. Não era o que era necessário. Para ele, o que era necessário é criar. E o que era criar para ele? Só quero torná-la grande. O criar para ele era criar obras que tornaria a vida dele uma vida grande, uma vida que as pessoas elas teriam muito respeito em olhar para essa vida que ele teve como artista. Esse era o desejo dele. E isso parece-nos que ele conseguiu. Né? Que ele viveu no final do século XIX, início do século XX, e hoje a gente ainda comenta os poemas de Fernando Pessoa e é um poeta reconhecido mundialmente. Ele conseguiu fazer com que a vida dele fosse grande. Tá bom? Então essa era a nossa atividade de hoje, a nossa discussão. Fique com Deus. Até mais. Semana que vem eu posto outro vídeo para vocês. Um abraço.